Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Rodrigo Rodrigues e o objetivo desse canal é poder abençoar a sua vida através da palavra de Deus. Olá, hoje nós iremos estar compartilhando sobre a mensagem da cruz. Esse é o nosso tema de hoje e para poder começar a falar sobre esse tema, eu gostaria de ler 1 Coríntios 1,18, que fala assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Então, a mensagem da cruz, ela é loucura para o mundo. A mensagem da cruz, ela não faz sentido para o mundo, mas para nós que estamos sendo salvos por essa mensagem, ela é poder de Deus. Por isso o apóstolo Paulo fala: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. Então, a mensagem da cruz, ela é loucura. O mundo não entende a mensagem da cruz. Mas hoje eu quero falar com você sobre 4 pontos da mensagem da cruz. Eu quero falar sobre 4 ênfases que a cruz ela vem nos revelar, vem nos mostrar. E o primeiro ponto é que a cruz ela expõe a natureza caída do homem. A mensagem da cruz ela se torna ofensiva para o mundo porque a mensagem da cruz ela vem expor a natureza caída do homem. Quando nós lemos Romanos 3,23, vai dizer: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então a mensagem da cruz vai expor que o homem está em pecado, vai expor a natureza caída do homem. Por quê? Porque Cristo está sendo crucificado por causa do pecado do homem. Porque se não houvesse o pecado, não havia necessidade de Cristo estar sendo crucificado. Pois a palavra fala que nele não se encontrou pecado. Cristo não tinha nenhum pecado. Cristo era justo, santo, bom e ele não deveria estar sendo crucificado. Mas o motivo por que Cristo está indo à cruz é por causa do pecado do homem. Então a primeira coisa que a cruz faz é expor a natureza caída do homem. E por isso a cruz de Cristo ela é ofensiva para o mundo. É por isso que a cruz, ela de certa forma, ela é agressiva para o mundo, porque ela vem expor que o homem, sim, o homem é pecador e o homem necessita de redenção. O homem ele vive a sua vida como se fosse um Deus, mas a verdade é que um homem ele é pecador e necessita ser redimido por causa do pecado. E por quê? Porque Romanos 6,23 vai dizer: porque o salário do pecado é a morte. Então o homem se encontra em pecado e o salário desse pecado agora é a morte. Então o homem ele está destinado à morte. O homem está destinado agora a uma vida de morte por causa do pecado. O pecado sempre leva à morte. Entenda isso. A ira de Deus é contra o pecado. A ira de Deus é exatamente contra o pecado. Por quê? Porque o pecado sempre leva à morte, mas Deus quer nos levar à vida. Esse é o objetivo de Deus. Colossenses 1,21 também diz: a vós também, em outro tempo, erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, mas agora, contudo, vos reconciliou. O texto de Colossenses nos afirma ainda que nós éramos inimigos de Deus, inimigos no entendimento pelas nossas obras más. E isso tudo expõe a natureza caída do homem. Um homem agora debaixo do pecado. Mas a cruz também ela vem revelar o coração de Deus. A cruz ela não somente expõe a natureza caída do homem, mas a mensagem da cruz ela vem revelar o coração de Deus. O coração de Deus com respeito à humanidade. João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a cruz revela o coração de Deus com respeito à humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira ao ponto que ele entregou o seu Filho unigênito. Então Deus nunca desejou que o homem estivesse longe dele e muito mais destinado à morte, porque o salário do pecado estava levando o homem o quê? À morte. Mas
o que a palavra nos diz é que Deus entregou agora o seu único Filho para que todo aquele que crê no Filho agora, todo aquele que reconhece agora o Filho dele como seu Senhor e Salvador, não pereça, não tenha uma morte, mas que agora tenha o quê? Vida eterna. Então o objetivo de Deus é que eu e você possamos ter vida eterna, que eu e você possamos desfrutar dessa vida com Ele, desfrutar a eternidade com Ele. Então esse é o convite do Senhor para nós, e isso é revelado na cruz. A cruz revela esse coração de Deus, um coração de um Deus que nos ama. E é maravilhoso que Romanos 5:8 vai dizer: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Olha só, Deus, ele demonstra o seu amor. Muitas pessoas questionam: mas Deus me ama mesmo? Deus ama mesmo a humanidade? Será que Deus ama? O que o texto de Romanos 5:8 nos explica é que Deus demonstra o seu amor, Deus ele prova o seu amor. E como Deus demonstra o amor dele pela humanidade? Como Deus demonstra que ama você? Ele demonstra tendo entregado Cristo no meu e no seu lugar, quando nós ainda éramos pecadores. Quando eu e você ainda estávamos em pecado, ele entregou o seu Filho. Por isso, não tem a ver com o esforço, não tem a ver com a capacidade nossa, mas tem unicamente a ver com a graça. Eu sempre enfatizo aqui nesse canal sobre nós entendermos que não tem a ver com o nosso esforço, mas tem a ver com essa graça que nos alcançou. E essa graça foi manifesta em quê? Manifesta em Cristo Jesus. Mas, terceiro, a cruz, ela é a prova que a dívida foi paga. Então, a cruz, ela é a prova que a nossa dívida foi paga. Por causa do pecado, nós tínhamos uma escrita de dívida, mas a cruz, ela vem provar que agora essa dívida foi paga. Colossenses 2, versículo 14 diz assim: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Olha só que maravilhoso. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Olha só que maravilhoso. Esse texto é maravilhoso porque ele está dizendo que a nossa dívida, a dívida que nós tínhamos por causa do salário do pecado, que era a morte agora, Cristo ele removeu completamente. E ela foi o quê? Pregada na cruz. Então a cruz é a prova que a nossa dívida foi paga. A cruz, ela é o comprovante que eu e você temos para dizer: a minha dívida foi paga. É a prova que você pode dizer que os seus pecados, passado, presente e futuro, foram completamente apagados, perdoados deles. O Senhor já não se lembra mais. E quando você começa a ter entendimento sobre isso, você começa a desfrutar de uma vida abundante. Romanos 5,15 vai dizer: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Olha só, não tem como você comparar a dádiva da graça com a transgressão de um só homem. Quem foi esse homem? Que transgressão foi essa? Adão, o primeiro homem, o primeiro pecado. Porque ele pecou, todos pecaram e foram destruídos da glória de Deus. Mas agora a dádiva da graça, que é por um só, Jesus Cristo, nós fomos redimidos completamente. Nós fomos lavados pelo seu sangue. E agora nós recebemos, literalmente, nós recebemos uma nova vida. Mas não é somente isso. O maravilhoso é que a cruz, ela é um convite para uma nova vida. Gálatas 2:20 vai nos dizer: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que maravilhoso! Fui crucificado com Cristo.
Creia nisso, você foi crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então a cruz é um convite para uma nova vida. Antes da cruz, eu e você nos encontrava no pecado, mas agora nós lançamos tudo isso aos pés da cruz. Foi cravado na cruz agora. E agora, após a cruz, nós recebemos uma nova vida. Uma nova vida. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É uma nova vida. Quando nós falamos sobre a mensagem da graça, quando nós falamos sobre a mensagem da cruz, e muitas pessoas elas pensam que a graça de Deus ela veio para dar simplesmente libertinagem, que essa mensagem de graça ela vem levar o povo ao pecado. Mas na verdade, quando você tem revelação da graça de Deus, a sua vida é completamente transformada. Porque você entende que você, primeiro, você se encontrava em pecado. Você agora entende que, por causa do pecado, você estava separado de Deus. Mas você vai também entender a grandeza do amor desse Deus, ao ponto dele entregar o seu único filho por amor de você, quando você ainda era pecador. Mas não somente isso, você entende agora que a dívida que era contrária a você, ela foi quitada, ela foi paga. Você recebeu de graça, mas não foi de graça. Jesus Cristo pagou um alto preço para que você desfrutasse de uma nova vida. E é essa revelação que eu quero que você tenha. Existe uma nova vida. A cruz de Cristo, a mensagem da cruz, é um convite para uma nova vida. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa nova vida é uma vida que você vive consciente do amor de Deus. Você não vive debaixo de medo, debaixo de acusação, debaixo de condenação, mas debaixo o quê? Da graça, debaixo do favor, debaixo do amor de Deus. Por quê? Todos quanto creram, receberam Ele, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12. Creia nessa verdade, você é filho de Deus agora em Cristo Jesus. Mas não somente isso, você é amado pelo Senhor. Desfrute dessa nova vida. Essa é a mensagem da cruz. Desfrute de uma nova vida que o Senhor tem para você. Que o Senhor tem para você é vida eterna. O que o Senhor tem para você é vida e vida em abundância. Amém? Nós concluímos aqui mais uma mensagem e eu espero que você tenha sido grandemente abençoado através dessa mensagem. Olá, você que chegou até aqui, eu quero convidar você agora para você deixar seu like, deixe seu comentário, ative as notificações e que você possa desfrutar de uma vida abundante.